Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas. O convidado do papo de hoje é o jornalista Gilberto Posidônio, que também é sociólogo, ele é especializado em questões sociais, culturais, escreve no Jornal Globo aí do Rio de Janeiro. E eu chamei o Gilberto aqui mais do que para falar sobre o trabalho dele, para comentar um tweet dele que viralizou. Ele fez uma piada mirando aí no costume de Hollywood de embranquecer qualquer personagem não branco no cinema. Então ele fez uma piada mirando ali naquela questão dos jogadores da Tailândia, né, que ficaram presos numa caverna. Acho que ele fez a seguinte piada que eu vou ler aqui, talvez você tenha visto aí na sua timeline, que foi assim, ó: o resgate dos meninos da caverna foi uma grande vitória da humanidade. A próxima será não usarem atores brancos no filme baseado no caso. E pronto. Foi suficiente para ele começar a receber um monte de ofensa, de xingamento, de pessoas que não entenderam o alvo da piada, né? De falarem: que absurdo, como você quer dividir o mundo entre brancos e negros, sendo que a piada do Gilberto é sobre como o cinema embranquece os asiáticos também. Não existe só embranquecimento da população negra no cinema. Várias outras minorias são descaracterizadas quando vão pro cinema, enfim. Bom, o tweet viralizou porque também, além de ser uma ótima piada por si, o Gilberto acabou respondendo toda a ignorância de uma forma bem humorada, assertiva e batendo firme também na questão do que ele quis dizer, né? E uma das respostas que mais viralizou foi justamente alguém tentando ser muito engraçadinho, né? Ou muito crítico, né? Alguém comentou lá assim: já imaginou se essa fala fosse dita ao contrário? E aí o Gilberto foi lá e simplesmente postou a fala ao contrário. E provavelmente você viu esse print aí nas suas redes sociais, porque fez a imagem que viralizou de vez a piada do Gilberto. Porque ele já tava ali com seus 1000 RTs e aí a coisa explodiu de vez porque todo mundo começou a compartilhar muito e viralizar. Acho que agora tá por volta de quase 7000 RTs o tweet. E aí, obviamente, eu quis chamar o Gilberto por já conhecer ele, por já ter feito pauta com ele na época da Red Bull, e quis chamar ele pra conversar, pra falar justamente sobre o que ele quis dizer ali naquele tweet, de onde nasceu a piada, como que é essa questão de qualquer piada feita por um negro, geralmente a reação ela é despropositada em relação à mesma piada sendo feita por um branco, e enfim, todas as questões que envolvem o tweet, desde a piada em si até a repercussão. E aí de quebra a gente fala sobre toda a trajetória do Gilberto profissional e também pessoais. A gente aborda, ele fala um pouco sobre a família dele, quer dizer, não vou adiantar isso não. Quer saber mais sobre o Gilberto? Ouve nossa conversa até o fim. Essa é mais uma edição do Telefonemas. O podcast está em todos os lugares do mundo onde você pode encontrar podcasts, seja os agregadores, o iTunes, o Google Podcasts, aplicativo novo, o Spotify também, estamos lá agora, finalmente estamos no Spotify. Onde mais? No Spreaker, que é a nossa casa, e aí, no YouTube também, se você gosta de ouvir áudio no YouTube. Eu gosto, enfim. É isso aí, com vocês, Gilberto Posidônio. Bom, vamos começar então, Gilberto. Você é jornalista, enfim, e também poeta, escritor, né? E trabalha com humor, né? Seu tweet sempre bem humorado. Não sei se dá pra dizer que você trabalha com humor oficialmente, né? Apesar de você ter um blog que é bem humorístico. Né? Eu tenho um blog onde é meu lado B, que é meu lado A, que eu uso basicamente pra fazer piada e paródia de notícias de jornal. Mas canonicamente eu sou jornalista e cientista social. Trabalho aqui no Globo e tal. Sim. E aí, um belo dia você escreveu lá, né? O resgate dos meninos da caverna foi uma grande vitória da humanidade. A próxima será não usarem atores brancos no filme baseado no caso. O que acontece 6000 RTs depois? Pois é, fizeram uma leitura. Primeiro veio muita gente, acho que eu já comecei sendo criticado logo de cara, porque eu botei muito cedo, o menino mal tinha saído lá da caverna. Porém, já tinha uma equipe de filmagem lá, disputando a narrativa. Sim, antes da roupa do garoto ficar seca. Antes da roupa do garoto ficar seca, já tinha gente urubuzando para saber como ia filmar, como ia fazer o filme. Como ia fazer para contar essa história de vida? E eu pensei, caraca, a galera já tá pensando no lucro, em transformar isso em filme. Aí é daquele jeito, né? A gente já espera que vão chamar Nicolas Cage, que vão chamar Scarlett Johansson. Scarlett Johansson dentro da caverna. Rolar aquela bandeira americana tremulando, enquanto os mergulhadores brancos vão se aproximando em câmera lenta, e alguém fala: nós precisamos salvar esses garotos, as crianças precisam de nós. E aí no meio do caminho dá um problema, né? E o cara tem uma solução genial. E a criança
aquela criança branca que comanda ali a galera. Não vamos nos desesperar. Eles estão chegando. Então rolou tudo isso. Tipo, tem versões de filme já no meio dessa bizarro, thread, né, que virou. Só que as pessoas acharam que eu que tinha levantado essa de fazer o filme. Não tinha, já tinha gente lá. Então as Já pessoas. tinha gente lá. Primeiro, os críticos chegaram. Essa foi a primeira leva, então. Os críticos sociais que chegaram nessa leva pra falar, eu tava assim, insensível e tal, foi porque eles acharam que eu levantei essa bola de fazer o filme. Mas não foi, Certo. já existia. Chegaram atrasados. Outra coisa, eu botei é que espero que não usem atores não brancos pra contar essa história. Porque é a história das crianças. E já tem N filmes americanos de personagens orientais que eles colocam personagens brancos. Esse Tá longe de ser uma novidade. Né? essa live action aí do último Mestre do Ar foi vergonhosa, pavoroso. Eles botaram todos os vilões eram asiáticos e todos os mocinhos eram brancos. E você vê no desenho, no anime original, é o contrário. Enfim, teve isso. As pessoas falando que eu tava eclipsando esses nobres brancos, mergulhadores, saíram de casa pra ir pra lá. E quando eu botei não brancos, as pessoas acharam que eu queria negros no filme, porque elas acham que o contrário de não branco é negro. Então você vê o quanto ferrada tá a cabeça dessa galera, quão ferrada é a cabeça do brasileiro, de achar que só existe dicotomia entre branco e preto, que você vê os Estados Unidos, quando eles falam sobre racismo, eles falam sobre racismo contra o chinês, racismo contra o indiano, racismo contra nós, o né? árabe. Os americanos. O negro é só mais um tipo. Só que a gente é completamente... A gente não tem essa amplitude global de pensamento. Então, a galera que chega é muito tosca. É muito tosca. E eu não tive nem tempo de participar dessa discussão, porque quando eu cheguei, já tinha gente me defendendo e gente já caindo no cacete. Então, o que eu fiz foi sentar. Você sentou e assistiu. E começar a rir. Tá muito engraçado, tá muito divertido. Porque você irritar as pessoas é um pouco divertido também. Principalmente gente que chega cheia de postura moral. Cheia de razão, né? Cheia de razão, porque eu faço uma coisa aqui. Como eu posto muito sobre racismo, discussões raciais, e cada vez que um negro fala sobre discussão racial, vem 20 dedos brancos apontando para ele, falando que o que existe é a cultura humana. Não é bem assim. All lives matter. Cara, esse é um lugar foda, né? Então, eu não tô falando pra essa galera. Tipo, eles podem ter a opção de, passar reto na discussão, mas a vontade de opinar e de mostrar o quanto eles estão certos, o quanto o homem branco, o macho hétero, tem a última palavra, e eles que vão me dizer o que é racismo ou não, que eles se sentem à vontade de entrar, me atacar, me xingar e tal. Só que tem um problema, eu não sou politicamente correto, porque eu não sou politicamente correto no sentido de ursinho carinhoso da discussão. Eu entro de sola, eu sou irônico, sou sarcástico, e as pessoas não aguentam. Você esqueceu de falar aí que teve muita gente falando, o racismo reverso. Teve alguém que... Teve 5 pessoas que... E aí você comentou, não, eu não sou racista, eu tenho amigos brancos. Minha mulher é branca, meu sobrenome é Porcidônio, eu gosto de Wagner, eu sou heavy metal, eu sou quase branco também. Eu posso jogar golfe, posso... Tá aí, né? Posso morar no Leblon também. Tranquilo. Né? Eu tô até pensando em ir ali no consulado italiano para ver se eu consigo escolar uma cidadania também. Cidadania. Então, o que eu faço, já me estressei muito com discussões online, só que agora o que eu faço é Aikido de úlcera. Eu não vou catequizar mais ninguém. Não vou. Você tá com que idade, Gilberto? Tenho 33, idade de Cristo. Só que eu tô naquela fase que Cristo entra no templo e começa a chicotar todo mundo. Tem que quebrar essa porra aqui. Então o que eu tenho discutido, às vezes participo de reuniões sobre racismo, sobre outros influenciadores negros e tal, que eu sempre repito,
é que acabou a era da catequese. As pessoas que estão me achando muito radicais, muito durão. Agressivo. Eu sou a pessoa mais branda nisso, porque quem tem menos de 30 anos não vai nem discutir, vai entrar de sola. Eu acho perfeito para esse momento, porque tem coisas que as pessoas já deveriam ter aprendido há muito tempo. Há muito tempo. Isso, por exemplo, achar que a gente fala não branco, que o contrário de não branco é negro, só porque eu sou negro, eu só estou falando, só posso falar de negritude, isso é um erro muito básico, né? É um erro Brasil. Entendi. E discutir, discutir. Agora, vamos discutir discutindo. Eu sou irônico, sou sarcástico, mas eu nunca vou fazer o argumento ad hominem, né, que em vez de você partir discutindo o discurso, você fala, e esse seu cabelo aí, essa sua camisa, não sei o que, aí chama de gay, e vai tomar no cu. E vai embora. Nunca, porque isso eu discuto ideias, não pessoas. Isso que eu queria te perguntar, você falou das discussões binárias, né? E aí, tipo, eu fiquei imaginando, quando tem essa repercussão, te chegou alguma discussão interessante? Alguém te confrontou de maneira interessante? Ou chegou muito essa coisa de seus apoiadores e gente te acusando de coisas completamente absurdas, tipo racismo reverso? Você sentiu algum meio termo inteligente confrontando ou não? Não existiu. Se é que existe, eu entrei no logaritmo de uma galera. Tem muitos bots ali que acredita, galera masculinista, galera... Isso, também tem essa questão, é tudo racista enrustido, que não consegue ver um post de um negro inteligente falando, aí acha que aí quer fazer o contra-lacre, né? Porque tem isso do lacre. Não sabe o que é o lacre? O lacre é toda a opinião inteligente de uma pessoa não branca. Não branca. Porque se você pensar, o maior lacrador brasileiro foi Milor Fernandes. Explica isso um pouco melhor, O aforismo, por exemplo, Milor Fernandes, fazer aquelas frases que eram tempestades, eram praticamente tsunamis e uma gota de orvalho. Você lê aquilo, a te dá um soco, você ri, reflete. Mínimo. Um negro faz isso. Nunca foi chamado de lacrador. Vira lacre. Vira lacre. Então Exato. Isso também é menosprezar o discurso do outro, sabe? Sim. Então chega esses contra-lacres, que aí vira essa discussão retórica na internet, né? Uma vez eu falei que a internet é a Cracolândia da retórica, que não importa que esteja certo ou não. Eu vou responder. Não importa se está certo ou não, você tem que defender todas as formas possíveis. Então, fake news é mato perto disso. Então, as pessoas estão muito mal acostumadas. Elas além de ser triste também, porque tem um lado de interpretação de texto, as pessoas não sabem ler, leram torto, são analfabetas sociais também. Dá para arrancar muita coisa dali. Mas, principalmente o quanto o nosso estudo, independente da classe social, é deficitário, porque tem coisas básicas que as pessoas já deveriam, que já completaram o ensino médio, o ensino básico, já deveriam saber. E não sabem, não passaram por isso, e agora a gente observa. Isso é muito de agora, a gente vê, né? Parece que os bullies que matavam aula estão querendo agora tomar as cadeiras das faculdades, então... as cadeiras do poder, né, também. As cadeiras do poder, as cadeiras de tudo. Então tá um momento bem complexo, bem delicado e muito hipócrita também, porque as pessoas não aguentam pilha, não aguentam piada. O que eu fiz foi uma piada, por isso que as pessoas riram. E a minha resposta agora está sendo mais... Estão compartilhando mais aquela minha resposta ao contrário do que o meu post original. Eu queria comentar essa sacada. Quando você viu aquele cara, imagina, como você pensou na hora ali, pera aí. Eu vi aquele Twitter dele, imagina se fosse o contrário, tipo, na cabeça dele, lógico, pensou, era mais um falando, tem que ter adutor preto, não pode, agora vai ter todo mundo preto na cabeça dele. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu post, botei um site que inverte texto, inverti ele, não fiquei digitando um por um, que eu não sou maluco, inverti ele e daria muito trabalho. Apenas. Aí ele ficou maluco, começou a me xingar demais, assim, alucinadamente. Isso eu não vi não, o cara ficou puto então. Ele ficou muito puto, só que
ele, ele ficou tão puto que aquilo fez aquilo subir mais. Aquilo subiu, as pessoas começaram a rir, deram um print, enquanto Foi pro Facebook, né? Twitch, quando vai pro Facebook, aí é já sucesso. era. Aí ele me bloqueou, apagou. Só que aí a internet já tinha feito a Seu festa. estrago. Tipo, ele tipo, levantou, eu só cortei. Massa. Foi rápido. Eu não me incomodo também de ser zoado quando teve um cara que botou a foto de quatro mergulhadores brancos falando, então esse daqui tem que ser o Denzel Washington, né? Não sei o que. E o outro é Ed Murphy. Tirando o fato de que ele botou 4 brancos no meio de mais de 50 mergulhadores, eu falei, não, cara, filme com preto sem Samuel Jackson não concebo. Tem que ter um Samuel Jackson aí também. Então ele mesmo curtiu, sabe? Porque... Talvez ele não tenha entendido a piada. Porque ele queria que eu ficasse puto, só que eu não sou reativo dessa forma. É legal isso, né? Quando é tão reativo que você pode ser refinado, você já destrói tudo, né? Quando é algo que me irrita, que eu vejo que tá me incomodando, porque a pessoa tá sendo... tá xingando mesmo, tá sendo racista, tá sendo filha da puta mesmo. Aí vem a minha maldade interna, que inclusive é bem didática. Teve um cara que ele fez 3 parágrafos de texto, colou, só me xingando, 3 parágrafos de texto. Aí eu fui lá e apaguei. Aí ele ficou com raiva, falou que eu tava apagando o texto de quem tava discordando de mim. Eu? Não, isso daqui é uma democracia. Isso daqui aqui o jogo de ideias funciona. Deve ter sido o Facebook, né? Zuckerberg, essa internet. Essa conspiração terrível. Se quiser, tu posta aí de novo, não sei o que, não sei se tu aí salvou. Aí ele postou. Aí eu apaguei de novo. Ele tinha escrito 4 parágrafos. Acrescentou aumentou um ponto. Ele mandou um parágrafo me xingando, porque eu tinha apagado e não sei o que. Aí eu, cara, que isso? Não, calma aí. Tá me culpando de algo que não sei. Não, mas pode botar aí de novo. Não sei o que. Aí o cara vai, escreve 4 parágrafos à mão. Aí eu fui lá, apaguei. Então todo esse ódio fermentado, guardado, a pessoa ali parece que está concentrando as energias para me dar um Hadouken. Vou lá, faço ele gastar toda essa energia dele, achando que vai me ferir, que vai me machucar, para fazer um trabalho que vai ser completamente inútil. E eu vou forçar essa inutilidade, eu vou forçar o trabalho inútil, eu vou forçar o sofrimento dele ali, de ver que não vai ganhar biscoito em cima de algo que eu fiz. Então, porque é isso também, né? As pessoas vão no fluxo de algo que tá viralizando e querem ser virulentas. Total. E assim, esse tipo tem muito de internet nisso. Tem muito de internet nessa viralizada também. Você comentou desse seu bom humor, dessa sua sacada de apagar, respondendo didaticamente, né? Como você falou. Mas você já encarou isso de uma forma pior quando você era mais jovem? Você levava mais a mal, ficava na bad com isso? Como que era? Como você foi construindo isso, assim, de levar dessa forma? Quando eu era muito pequeno, eu não lembro. Eu sempre fui eu era muito tímido, mas também era muito palhaço. Acaba que o lado palhaço era uma forma minha de socializar. Agora eu sou um tímido mais bipolar, mas eu sou uma pessoa tímida em essência e que o humor me faz eu me soltar mais. Porque eu acho o humor realmente algo fabuloso. Eu sempre fui muito fã dos humoristas, seja dos da Praça Nossa aos do Monty Python. Então, legal, todos os espectros, né? E muitos humoristas negros também fizeram parte da minha formação. Então eu captei muito disso. Porque o humor acho que é quase a essência do ser humano, assim. Não tem animal que faz piada. Tipo, sabe, a gente tem um cérebro que sabe que tá pegando fogo ali fazendo a piada. E sabe pelo menos um pouco de si. Sim.
isso faz piada, isso é sensacional. Tipo, é como se fosse um erro que, sei lá, um erro na Matrix que surgiu na criação do ser humano. Pelo menos eu penso assim. Eu queria puxar outro assunto. Você é formado em jornalismo e ciências sociais, né? Você fez uma conclusão de curso sobre a visibilidade do negro na cena rock. Eu queria que você contasse um pouco essa história, porque você teve banda, como que é essa história aí? Sim, tive banda. E aí? Adolescente, a banda que misturava industrial com new metal, com trash, death. Foi praticamente a minha primeira terapia para sair um pouco da minha timidez, né, lá com 15, 16 anos, que eu juntei. Isso que eu ia te perguntar, o tímido no vocal ali é um desafio, né? É um desafio, mas funciona quando você encampa essa personalidade assim do personagem que tem coragem de subir no palco e mandar ver. Sim. Então é tipo uma catarse, é tipo um lugar onde que você vai para se liberar de todos os seus medos, demônios, frustrações, uma válvula de escape muito, muito grande, muito poderosa e que atrai muita gente. Entendi. Isso que eu acho que, principalmente heavy metal ou rock, tem um quê de culto mesmo, um quê de igreja por causa disso. Porque você gera muita energia, muita gente junta gerando energia e, historicamente, dos outsiders, né, que são as pessoas que de alguma forma estão à margem da sociedade, independente de cor, de sexo. Então, eu acho que foi um dos meus primeiros processos de abertura ao mundo. Conhecer o rock. E como isso influenciou o seu estudo? O que você concluiu ali nessa pesquisa? O que eu concluí, que eu entrevistei muitos roqueiros negros, né, na época que eu curti os eventos, né, que foi anos 90 e 2000. Certo. Uma das minhas conclusões é que quando você é negro, é algo que eu até balizo com um pensamento bem parecido com o que o Paul Gilroy escreveu quando fez o Atlântico Negro, que quando você é negro, você recebe porrada de todos os lados, independente da sua opção ou não. Certo. Não interessa se você gosta disso, de aquilo, tipo, vão sempre te empurrar alguma coisa. Sempre será empurrada ao negro uma ideia preconcebida do que é ser negro. Então, um negro que gosta de música gótica, que vai para eventos góticos, ele vai ser julgado tanto pelas pessoas que são racistas e que acham que aquilo não é música de negro, e porque ele está gostando daquilo, quanto pelos militantes da negritude, de uma negritude que eles acham que é estática, e que eles acham que esse negro está completamente deslocado porque ele se embranqueceu, porque aquilo não é música de negro e não devia estar ali. Então esses pensamentos eles acabam se unindo para apagar o gosto da pessoa. Muitas vezes a gente quando a gente quer estudar algum tema, principalmente quando se fala muito tribos urbanas, tem que estuda tudo que está em volta, menos conversar com as pessoas, mesmo menos falar. E você? O que você acha de você? O básico, né? Tem um professor repórter maravilhoso, que eles vão no Jardim Gramacho, que tinha um lixão gigantesco aqui no Rio. Aí o repórter tá lá no meio do lixo, conversando com o garotinho. O garotinho olha ele com a câmera e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Aí o repórter: a gente veio aqui contar a sua história. Aí ele: legal, me conta aí. Então isso eu levo pra vida, tipo, que não dá pra você contar a história de alguém sem a própria pessoa contar a sua, dela, né? que é praticamente a essência do lugar de fala, que ninguém entende. Mas se você coloca uma modelo com a camisa do Ramones, todo mundo entende o que é o lugar de fala. Porque todo mundo se sente no direito de ir lá criticar, falar que ela não conhece a banda, que não sei o quê. Exatamente. Todo mundo conhece o conceito, mas quando você nomeia, aí falam que é esquerdismo, que é bolchevismo, que é jacobinismo, negrismo e por aí. Então o que militância negra contemporânea há um tempo já tem falado, que não é de agora, é que ela não se limita mais aos cercadinhos e a chamada branquitude, né, que é esse sistema de colocar o branco no pedestal
das hierarquias humanas a cercadinhos que são permitidos pela branquitude. Então, eu sou negro músico. Aí, negro músico só pode ser percussionista. Ah, tá. Então, negro toca jazz. Ah, mas negro músico que é percussionista toca jazz não toca bossa nova, não sei o quê. Então, não interessa o lugar onde você está, eles vão arrumar um cercadinho pra você. Vão arrumar um cercadinho. E, tipo, eu curtia metal, então todos os cercadinhos eles vão acontecendo aos poucos. Quando comecei a sair, me comparavam com os caras do Living Colour, ou do Bad Brains, que eram os únicos negros do rock que eles conheciam. Living Colour e Bad Brains. Aí depois começaram a me comparar só com o cara do Sepultura. Porque é engraçado isso, como também esses pioneiros, assim, eles vão, criam também como se criassem esses ícones do lado dos lugares de pertencimento. Sim. E as pessoas não conseguem enxergar mais nada além daquilo, sendo que o branco pode tudo, porque o branco é uma folha em branco. O branco não tem cor, né? Os homens de cor são os negros. Isso são aqueles que já rabiscaram o mundo. Então o rabisco tá ali, não pode sair ser daquilo, mais né? apagado. O branco não, ele pode ser tudo. É como se fosse o default da humanidade. Já viu Adão e Eva preto? Você falou do Living Colour, tem aquela famosa frase dele, né? Que quando fala assim, você faz black rock, aí ele falou, peraí, conhece a origem do rock? Você sabe o que é rock? Eu tinha que chamar o Van Halen de white rock. Exatamente. Mas tem isso também, o rock tem problemas sérios de eclipsamento do negro, que o rock é uma dos principais. É a história do rock, né? A origem do rock é isso. A origem de tanta coisa é negra, é África, e as pessoas vão escondendo, vão apagando e vão tomando lugar. E não gostam de falar sobre isso, porque parece que você está sendo vitimista, preconceituoso. Mas é história, não é vitimismo, é história. A história está muito além de qualquer coisa. E ser vitimista também não é ruim, porque é um passo também. Se a vítima não se vê como vítima, ela vai se ver como o quê? Exatamente. A pessoa toma um soco na cara e vai achar que ela que é agressora? Não. Ela é vítima. Parece que virou uma instituição chamar alguém de vitimista, porque as pessoas já esperam também o contra-ataque, o medo do contra-ataque, que é isso que o americano teme, né? Principalmente. Você acha que esse radicalismo atual, até de ter um presidente, um candidato a presidente que explicitamente tem falas racistas, você acha que tem a ver com essa reação também ou não? Ou como você visualiza essa pior, assim? Tem a ver, você acha? Tem. É um medo, assim? Tem a ver bem principalmente com o contra-vitimismo, porque eles acharam uma brecha, como eu falo que existe contra-mimimi, que é a pessoa que se dói com qualquer piada que a gente faz, como a minha. Tem esse contra-vitimismo também, que foi a base da ascensão do nazismo, né? Do branco falar que está sumindo, que a raça branca está desaparecendo, está acabando, os valores estão escoando. Então, aí surge os Make America Great Again. Então, você vê um branco sofrido, doído, que se coloca na posição do último da sociedade, e que por isso eles precisam se unir e marchar juntos para resgatar de novo uma soberania que tinham em alguma época. Então basicamente o mundo está passando por uma grande Alemanha da década de 30, parece. Isso aqui é muito forte aqui também. Que não termine mal, né? Sei lá. Queremos o nosso Brasil de volta, aí bota a bandeira lá da antiga família real. Sim, né? Aí os monarquistas se encontram, o Brasil original, e não sei o quê. Aí vem com a pachorra de falar que foi Princesa Isabel, que liberou os negros, que devemos muito a eles. O Brasil, o último país, então isso acontece. A libertar. Será que lembram desse país, detalhe? Eu não lembro. Eles também estudaram um pouco. O nível de instrução deles é pífio, é ridículo. É o suprassumo da elite do atraso mesmo. Então é tudo muito difícil, porque aquela de jogar xadrez com pombo, isso.
Vai derrubar as peças, cagar tudo, falar que ganhou. Então não adianta. Hoje. Então. Não, te cortei, desculpa. Então é isso. Eu ouvi uma vez de um professor que não se discute com gente idiota, porque quem vê de fora não sabe quem é quem. Exato. Então é poupar energia mesmo, falou, fazer aqueles meninos da caverna. A gente comentou da coisa do rock, né? E esse tipo de. Como você porque você começou a escrever. Você falou de vencer a timidez pela música, né? E como que a escrita chegou em você, a poesia, o jornalismo, como isso chegou em você? Esses bloquinhos que você comentou sobre gostar de estilos de músicas diferentes do que é pré-estabelecido também acontecem nesse ramo da escrita? Eu escrevo, eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a escrever, porque eu desde pequeno gostei muito de ler e escrever, principalmente fazer textos, redações. E depois, mais adolescente, fui conhecendo mais a poesia, mas eu sempre gostei muito de fazer textos irônicos, curtos, inspirado até nos textos de jornal que eu lia, do Fausto Wolff, do próprio Milor, do Veríssimo. Então eu percebia, pô, eu quero ser um cara assim, tipo um Milor preto, Milor da Zona Oeste, sei lá, o Veríssimo do rock. Só que eu nem imaginava que ia fazer jornalismo na época, eu queria fazer letras. Aí teve um caso do guitarrista do Pantera, que morreu no show, que o cara invadiu o show, deu um tiro nele e... O Dimebag, né? O Dimebag tomou um tiro, morreu, foi aquilo, adorava Pantera, passei grande parte da adolescência escutando Pantera, e o Arnaldo Jabor fez uma daquelas crônicas lá do Jornal da Globo falando que os shows de heavy metal eram cultos fascistas, que eram missas negras, ligando assim com bruxaria, com não sei o que o que acabou matando o Dimebag. O que acabou matando o Dimebag era justamente por causa da cultura de violência que teria dentro do heavy metal. Então aquilo me revoltou no nível que eu tinha fotolog, eu fiz um textão, mandei um textão pro Jornal da Globo, falando sobre o show do heavy metal, sobre o que é heavy metal de verdade, que você coloca 20 bandas de heavy metal para tocar no Maracanã, é possível não sair uma briga, porque não é uma cultura assim, tipo... Você vê a essência é um monte de nerd reunido. Pelo menos quando eu curtia. Quando eu comecei a curtir. Você vê, a roda pode estar o mosh mais violento do mundo rolando. Se alguém cair no chão, alguém vai lá e vai levantar. Se tiver briga, são 2 e 3. Se você comparar com qualquer show pop, isso é o cantinho do céu, praticamente. Então, falar que é uma cultura de violência só porque vê um monte de gente de preto com máscara, com camisa de caveira... É justamente não conversar com as pessoas, aí foi uma das minhas primeiras definições de lugar de fala. Tipo, esse cara sabe de metal, pra eu estar falando de metal. Aí me falaram, pô, você podia fazer jornalismo e tal, não sei o que. Aí eu comecei, aquilo foi crescendo até que eu resolvi fazer jornalismo. Que doido, cara. Então eu entrei no jornalismo porque eu via que tinha jornalistas que falavam sobre coisas que não sabiam de nada. Gente, o meu maior exemplo, eu não tive um exemplo de jornalista exatamente, fora esses colunistas, que eu me espelhava para ser. Eu tinha aqueles que eu via como mau exemplo. Então, por isso que eu resolvi falar, não dá para ser jornalista, falar isso. Ironicamente, quando o Phil Anselmo... Exatamente, isso que eu ia te perguntar, né? Falou aquela merda... Justo Pantera. Fez aquela merda do White Power. Eu fiz uma matéria pro segundo caderno, falando com os metaleiros daqui, com os headbangers daqui, para entrevistar o que eles achavam. Muitos acharam um absurdo e outros acharam ok. Tipo, quem achou ok? Não, ele é só um maluco. Tipo, não queriam muito se envolver, né? Assim, muito. Foi uma fala infeliz, ok, né? No caso de passar um pano. Teve muita banda que não quis falar também, entendo, mas quem entrou numa de passar pano, como pode uma cultura que se diz tão unida, tão não sei o quê, todo mundo é igual, aí quando algum palhaço faz merda, faz o neonazi em pleno palco, que não era a primeira vez, aí todo mundo passa a mãozinha na cabeça. Eu percebi o quanto estava ficando problemático, o quanto estava adoecido mesmo.
Aí eu fui também percebendo, né? Não é de agora. Sim. Isso, não é de agora, não foi falta de aviso. Mas você coletou umas histórias legais, né? Tipo, de banda brasileira que sofreu lá fora, né? Tem coisas assim, né? Desse tipo. Sim, eu falei com o pessoal do Confronto, que é uma banda daqui de metalcore, que eles falaram das viagens que fizeram na Europa e do que eles escutaram. A galera do Corsos também ficou revoltada. Eu, por exemplo, não consigo mais escutar Pantera, não consigo mais escutar a voz do Phil Anselmo, não tem como. Vai ter show dele aqui, E esquece, né? solo. Eu não sei como é que tiveram a coragem de trazer ele. Então você vê que as coisas, no final, o que conta é dinheiro, é grana, e que a galera do heavy metal bitolada tá batendo palma, assim como tem a galera batendo palma pra um monte de neofascista que tá jogando na Croácia. É engraçado, né? Como essas coisas passam fácil, né? Tipo, até o lance lá do youtuber também, assim, tem uma crítica inicial, perde uns patrocínios, daqui a pouco tá dando entrevista, tá fazendo um projeto novo aí. Eu vou fazer uma matéria agora com o youtuber, o Spartacus, Pô, eu queria falar com ele. Que legal que falando sobre racismo, sobre homofobia. Ele falou que quando ele criticou o Cosselo, ele ganhou 800 mil seguidores. Então você tem que ter cuidado até na crítica, porque like não tem sangue, né? Tá na internet, não interessa se você tá contra ou a favor, tá divulgando. Sim. E é isso também que as pessoas não perceberam no meu próprio meme, porque pessoas que foram lá pra criticar estavam cada vez mais botando pra cima. É, né? Muito louco. Você não é um cara com muitos seguidores, né? Tipo, vocês te ajudaram pra caramba aí. Não. Eu tô me transformando em influencer, afluencer, praticamente. E tá sendo muito engraçado esse processo também. Você é jornalista e tal, e você tava até queria te perguntar do famoso domingo dia 8 aí que você deve ter sofrido, né? Sendo um plantonista. No solta ou não solta o Lula. Sim. Que acabou que tinha gente, pouca gente de plantão, achei que fosse acabar sobrando pra mim também, mas acabou que não. Então você não sofreu tanto. Não. Tava fazendo outras matérias já de plantão, de cidade aqui. Mas então, eu ia até te perguntar isso, assim, você pensando em futuro, assim, você pensa em sair do jornalismo, qual que são suas ambições, assim, atuais? Tipo, escrever mais, ou... Uma ambição agora, eu tenho pensado muito do que eu quero fazer pra vida. Acho que, por enquanto, eu quero escrever mais, quero lançar algum livro possível que eu já comecei. Você já participou de uma coletânea, né? Tenho alguns. Já pensei também em fazer um especificamente de coisas que eu já postei, de aforismas, de frases. Tem um também de poesia, que seriam poemas. Tem um que é um romance, que eu tô tentando terminar. São muitos no meio. Muitas vezes o próprio trabalho me atropela, então eu tenho que priorizar as prioridades. Então, inclusive no trabalho também, que o que eu gosto de fazer é isso, é falar de cultura, falar de arte, e falar de racismo, e falar de cultura e racismo de formas como um binômio também. Porque você acaba trabalhando com a visibilidade, né? Você tá ali no jornal, é a hora de dar espaço para as pessoas, né? É muito isso. Sim, e tem uma demanda muito grande que pessoas precisam perceber que negros gostam de ler, gostam de se ver, gostam de consumir, eles consomem, nós consumimos. Então, tipo, fazer algo que os Estados Unidos já percebeu na década de 60, tipo, essa galera tem dinheiro, o que a gente faz? Então é o trabalho mesmo de posicionamento de vida. Legal. Tem uma sessão que você ajudou a fazer, fez umas colaborações no Globo, que é aquela pergunte algo que eu não sei, quer dizer, me fala algo que eu não sei. Eu queria que você respondesse essa pergunta. Então, eu já fui catequista de igreja católica. Conta mais, quando? Católico praticante, formal, até uns 14, 15 anos, lá na freguesia, igreja Nossa Senhora do Loreto. Eu praticamente nasci dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja e de um quartel também, que meu pai é militar e minha família é bem católica, eles são agora formados em teologia. Interessante. Então eu passava praticamente meus fins de semana em igreja, seja na missa ou nos encontros jovens, de catequese,
juvenis, grupos de oração. Entendi. Então tem uma base religiosa sólida nesse sentido, apesar de eu ser muito crítico também ao catolicismo, ao cristianismo, à institucionalização das religiões, como se deu, para quem é mais carolão. Ju, cortou essa parte final, você pode falar de novo? Ah, sim. Como os meus pais são muito progressistas dentro da igreja, para mim não foi um sofrimento tão grande eu lembrar disso, ter isso como base, não é um trauma para mim, porque foi lendo a Bíblia que eu aprendi a sacar de interpretação de texto, porque se você lê a Bíblia sem interpretar, você é um idiota, como eu escutei uma vez um cabalista falando, porque não dá para encarar a Bíblia de forma literal, senão Tá perdido, né? lá dentro a gente ia continuar cortando a mão. Exato. Então para mim foi uma base interessante, principalmente quando eu falo de coisas que são libertárias, progressistas e vem esse pensamento conservador descontrolado entrando de sola em mim, e eu apresento esse lado. Olha só, eu conheço isso que você está falando, porque eu sou de família militar e católica praticante. Tem tudo aqui, ó. Mais conservador do que isso, só se eu fosse branco. Então, eu só não tenho isso. O resto eu sei bem. Como James Baldwin fala naquele documentário Eu Não Sou Seu Negro, que os negros americanos, eles conhecem os brancos, porque os brancos sempre falaram demais, sempre expuseram suas opiniões de forma livre, descontrolada, verborrágica. Então eles já sabem de tudo. E é essa elite que está descobrindo o que os negros têm a falar agora. E o medo é esse, porque eles sabem que eles são exatamente... Nós sabemos exatamente o que cada um é e onde cada um está nisso. Mas essa história com religião, você então não chegou a ter uma quebra, assim? Você não abdicou da sua religiosidade, né? Eu tenho uma religiosidade ainda, que eu não sei se seria exatamente... Seria proto-cristã, eu diria. Que é o Cristo na essência. Revolucionária. Libertadora. As pessoas acham que é marxista, mas é muito antes disso. Total. Que é a entrega total pro amor e pra liberdade, pra igualdade, fazer o bem ao próximo, que é um Cristo que não entraria em certas igrejas, que seria crucificado de novo. Entendi. Então eu tenho essa base, assim, inclusive no discurso também. Mas a sua família tá perto desse discurso ou ela ficou ficando longe? Não, tá bem, não em tanta intensidade quanto eu. Às vezes eu sou até meio mais radical, mas sim, eles são bem dentro da igreja, são bem outsiders, assim, também. Mas é bom também que eu conheço muitos padres, muitas freiras, muitos fiéis que também são assim, que também têm essa visão. Então é legal ver que pelo menos não estamos sozinhos. Legal. Mas eu gosto de ler sobre todas as religiões, sobre todas as crenças. Eu acho algo muito interessante e legal de se viver, de se acompanhar, ainda mais em um mundo tão agressivo. E você pensa em escrever mais sobre isso que você acompanha? Porque seria interessante, né? Sobre religião? Porque a gente vê tanto o lado agressivo, o lado político, o lado conservador, né? Talvez escrever sobre outro lado seria legal. Eu fiz deve ser uma matéria, não sei quando vai sair, que é para um projeto que eu colaboro, que é sobre religiosos. É engraçado esse nome, né? Que é religiosos tolerantes, porque se o mundo fosse de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, você fala religião, religioso é tolerante, mas a gente vê que, infelizmente, muitas das merdas que são feitas hoje em dia são tocadas justamente por supostos religiosos. Tolerantes. Então eu apresento alguns exemplos que são a exceção disso, dos religiosos inclusivos. Então em breve terá essa matéria aí. Em breve terá. É isso, eu queria te agradecer pelo papo, fiquei muito feliz de descobrir
Coisa que não tava dita ainda. A pergunta funcionou, é uma pergunta boa essa pergunta. Valeu, eu gosto de falar bem disso. E é legal também estar do outro lado da pessoa que fala, porque eu, como jornalista, estou tão acostumado a fazer perguntas. Que massa. E quem quiser te encontrar, faz a sua divulgação. Onde você tá escrevendo direto? No Globo, né? Aí tem seu Twitter, fala aí, faz a sua divulgação agora. Sim. Lá no Globo eu faço editoria Rio, né? Que é editoria de cidade daqui. Também faço o blog Ultimatum, que é o blog de heavy metal. Legal. De jornal. Também estou no momento no blog Saideira, que é o blog boêmio, que a gente fala basicamente de comer, beber e sair, da programação cultural. E é isso. E o seu Twitter é o? Meu Twitter é o _Puppet. Puppet é meu apelido, né? Que vem de Master of Puppets, que eu usava em Lan House. Só que aí escrever Master of Puppets é muito longo, então um dia eu resolvi botar só Puppet. Ficou. Aí todo mundo só me chamou de Puppet e acabou pegando. Então adotei como apelido. Então meu Twitter é o _Puppet. Jogar Gilberto Porcidônio também tá lá. No Instagram é o Puppet _Gran. E no Fotolog, olha ele. Ainda tem? Tô no ano 2000 ainda. Não, tô no ano 2000 ainda. Direto do passado. O Facebook é o Gilberto Porcidônio. E a sua tese não tá online, né? Não tá online. Eu vou ver, eu quero transformar em livro também. Ah, legal. Dar uma atualizada e então transformar aí. Em livro. Porque é bem interessante. Não tem ninguém falando sobre isso no momento, só de forma mais indireta, né? Mas eu vou ver se rola esse sanduíche de celulose aí com letrinha. É isso aí, Gilberto. Queria te agradecer pelo papo, pelo tempo. Roubei sua hora de almoço aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Vinícius, pelo papo, pela destrinchada. Total, eu acho muito legal. Assim, eu sempre quando eu pego essas pautas, tipo, parece uma besteira a gente falar de um tweet, mas revela tanta coisa sobre o que a gente escuta, né? Sobre o que a gente vive. Foi muito mais interessante do que eu pensei. Até te falei antes de gravar, né? Tá, tipo, quando eu comecei a ver o Cipado, eu falei, nossa, isso aqui tem muito assunto aqui, tem muita coisa pra ser dita. Né? Como fala a juventude, eu virei turco, praticamente. Então. Foi essa bela tour, tem um universo. Segue a thread aí. Na verdade, tá acontecendo, sei lá, tem gente se unhando, dando chute no saco, dando dedada no olho, e eu nem tô vendo ainda. Vou lá até acompanhar pra ver o que tá ocorrendo. Vamos ver o que aconteceu na última hora lá. É isso aí, Gil. Obrigado mesmo, mais uma vez. Até quando sair o livro a gente conversa de novo, então. Daqui a um ano. Beleza. Espero que antes. Melhor ainda. Tentar. Antes da próxima Copa. Antes da próxima Copa. Isso. De futebol, né? Tá. Masculino. Isso. Beleza. Valeu, então. Gil. Um abraço.